Bom, bom dia. Bom dia, Bruna. Vamos falar hoje sobre nada simples. Bom dia, Cláudia. Então, hoje é dia de falar sobre psicoterapia moderna, né? Para a gente falar de psicoterapia moderna, a gente precisa começar com psicoterapia. Na faculdade de psicologia é comum começar a falar da psicoterapia como tendo início no século XIX. E grande erro. A psicoterapia começou quando as pessoas começaram a tentar lidar com seus problemas. A palavra psico, de psique, e terapia, o ato de cuidar, curar. Quando se começou a tentar lidar com as dores da vida, foi quando iniciou a psicoterapia. A princípio, Pitágoras cunhou a expressão filosofia. Uma expressão bastante errada. Porque o que Pitágoras teria pensado? Que o ser humano não é capaz de saber, de sapiência, de sabedoria. Ele é capaz de ser amigo, amante da sabedoria, mas não sábio. E aí ficou filosofia. Filo, filia, amigo, amante, sofia, saber. Então nós teríamos que a psicoterapia poderia ser o ato de aprender, de desenvolver sabedoria, de lidar com as dores da vida. Isso seria psicoterapia. Quando a gente pensa em psicoterapia, a gente não pensa exatamente em vamos analgesiar a vida da pessoa. Não. Por psicoterapia, compreendamos o ato de cuidar, curar da alma das pessoas, da mente das pessoas. Só que não existe uma sabedoria para isso. E aí que está o erro de Pitágoras. Nós precisamos desenvolver a sabedoria para nós lidarmos com a nossa vida. As religiões acreditam, de uma maneira geral, que elas possuem tal sabedoria com base em um ou outro profeta ou sacerdote. Claro, eu não vou por esse caminho. O que eu estou literalmente dizendo é que o processo de psicoterapia é o processo de auxiliar as pessoas a lidarem com as dores da vida. Então vamos pensar no que se referiria à sabedoria para isso. Tiveram diferentes escolas filosóficas ao longo da história para responderem a pergunta como viver. Todas as religiões, de uma maneira geral, são manuais de condutas para o ser humano, para a vida, para o dia a dia. Quando nós pensamos em sabedoria, não segundo o critério de Pitágoras, mas sim ser humano como sendo o criador da sabedoria para viver, nós sendo o criador dessa sabedoria, nós mudamos a ideia de que não existe o certo. Não existe a maneira certa de viver, não existe a maneira certa de lidar com medo da morte. A gente já chega nesses pontos. Mas escolas filosóficas como os estoicos, os cínicos, os céticos, os epicuristas e tantas outras, cada um tentou responder a pergunta como viver. E respondeu de acordo com as próprias ideias. Bom, o que isso tudo tem a ver com a psicoterapia moderna? Que eles faziam mais ou menos o que se busca fazer hoje em dia, claro, com algumas ideias bem diferentes, porque a gente vai diferenciar duas coisas. Uma, que é psicologia, que é o processo de entender a mente, entender o sofrimento, entender a causa de uma depressão, entender síndrome do pânico, entender toque. Então, todas essas ideias da psicologia estão ali. Eu entendi.
Eu posso auxiliar o paciente a entender. O que não significa que ele vá saber o que fazer com a coisa. Porque, é claro, é a mesma coisa na medicina. Não é porque eu entendi que a pessoa tem câncer que eu sei como tratar o câncer. Então, a primeira pergunta é como entender a mente humana. E no processo de entendimento, nós temos a psicologia. Tudo bem. Isso encerra o problema? Não, não encerra o problema. Nós temos no primeiro processo um método necessário para nós entendermos a mente humana. Na psicologia existem inúmeros métodos. O mais comentado ainda hoje nas faculdades do Brasil, de uma maneira geral, acaba sendo Freud, que em outros países, eventualmente, quase não se comenta mais sobre ele. Nós poderíamos falar de Skinner, e tantas terapias, tantos métodos. E cada método, cada forma de entender o ser humano, vai entender a dor do ser humano. E essa dor do ser humano, segundo determinado método, vai ser mais ou menos compreendida de maneira fantasiosa. Existem muitas ideias fantasiosas na psicologia, muitos métodos bastante errados. Eu me lembro de fazer a faculdade e eu olhava, como assim? Quem é que acredita nisso? De onde é que vocês tiram essas ideias? Bom, infelizmente ainda existe isso, mas cada vez mais acredito que a intenção de melhoria não basta apenas explicar, vai obrigar a psicologia a entrar num funil, onde o que não tiver eficiência não sobrevive. Quando eu falo por eficiência, quando eu falo eficiência, eu não estou propondo uma garantia de melhoria. Não existem garantias na psicoterapia. Mas a psicoterapia, a psicologia está cada vez mais direcionada para ser o mesmo processo da medicina. Vem uma queixa, da queixa busca-se entender as causas dela, diagnóstico. Do diagnóstico busca-se fazer o tratamento. E a Cláudia coloca ali, acho que a psicoterapia é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Cláudia, estamos completamente de acordo. Tem psicoterapeutas, tem posturas de psicoterapia que eu já vi inúmeras vezes, em que é quase um protocolo. Primeiro você faz isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, e se isso der certo para tantos por cento dos pacientes, então agora é uma ciência baseada em evidências, alguma coisa que valha, mas daqui a pouco a gente vai ver que não tem como fazer exatamente ciência com a psicologia. Então nós temos um método de compreensão do ser humano que vai possibilitar a compreensão das dores, das causas das dores, e o nome disso vai ser diagnóstico. Então, para aqueles que me conhecem, vamos falar de coisas que vocês já estão cansados de ouvir, mas sempre vale voltar para a ideia. Então, eu pergunto muitas vezes se tem gente com medo de avião, e tem gente que diz, eu tenho fobia de avião, e eu brinco, você vê um avião e sai correndo, e claro que não. Mas quantas vezes já foi feito intervenções e terapias para fobia de avião? Um monte. Pois bem, não existe fobia de avião, o que as pessoas têm é fobia de entrar no avião, eventualmente o avião decolar e cair, e elas morrerem. Então não é a fobia do avião, é a fobia da morte. Tem pessoas que podem ter claustrofobia, e muitas vezes a claustrofobia é a fobia de a sensação de afogamento, de asfixia. E muitas vezes não é pela asfixia em si, mas sim pela morte. Tem gente que não tem medo da morte, mas sim do sofrimento que precederia a morte. E tem gente que não tem medo do sofrimento que precederia a morte, mas sim da morte em si. Bom, Polly, bom saber que tem saudade das aulas presenciais, inclusive. Né? Então, a ideia acaba sendo de que, bom, digamos que o paciente tenha, então, fobia de avião, leia-se fobia da morte, e agora ele, então, tem o diagnóstico. E a pergunta é como lidar com a fobia da morte. E aqui é onde a psicologia deixa de ser
passível de ciência, porque não existe a forma certa de lidar com a morte, a forma certa de lidar bem com o nosso fim. Tudo bem, tem pessoas que acreditam que tenha, a forma certa é essa, mas não tem, a menos que você queira defender muito a questão religiosa. Caso contrário, a hora que a gente for lidar com as causas das dores da vida, não existe a maneira certa. Então, boa parte do que poderia ser passível de uma técnica de como acabar com a fobia de avião, fobia da morte, e fazer algo dizendo garantidamente isso vai funcionar com 90% das pessoas, não dá. Então, o método de diagnóstico na psicologia são passíveis de ciência, mas como lidar com as dores da vida e como fazer essa intervenção não é passível de ciência, porque o que pode funcionar com um não funciona com o outro. É como falar que a mesma medicação vai funcionar de maneira igual para todos. Nem Tilenol funciona de maneira igual para todos. Tem pessoas que vão usar determinada medicação que dá muito certo para elas e outras pessoas vão dizer isso para mim é bala, não faz a menor diferença. Então, onde é que nós estaríamos com relação a Pitágoras? Ora, nós precisaríamos pensar na sabedoria para lidar com as dores da vida, e essa sabedoria seria literalmente algo que nós criamos, não existe em si. Nós podemos ler filósofos, obviamente, nós podemos ler nas religiões, nós podemos buscar a sabedoria para viver em filmes, em músicas, numa conversa de bar. Então, a psicoterapia consiste em basicamente duas coisas. Um método de compreensão do ser humano que leva à compreensão das dores da pessoa na tua frente e como lidar com as dores existenciais dessa pessoa. Então, como lidar com as nossas dores existenciais? Como lidar com a existência? Quais são as dores mais comuns na vida? Um casamento que está ruim e a pessoa não consegue se separar porque tem medo do que vai acontecer com os filhos, tem medo das dificuldades financeiras, tem medo do que os outros vão pensar, tem medo de ficar sozinha, tem medo de ninguém mais querê-la, tem medo, tantos medos. E como lidar com esses medos? Por trás de todo medo existe uma possibilidade de dor. E as pessoas que não quiserem, não conseguirem enfrentar essas dores, vão ser reféns dos seus medos, o nome disso é fobia. Então, o processo de psicoterapia consiste justamente no entender e aprender e auxiliar, no caso, o paciente, a lidar com as dores dele, sabendo que não existe a forma certa de como lidar com as dores da vida. Então, a ideia básica é essa. O que é uma psicoterapia moderna? Cada um vai dizer que a sua psicoterapia é moderna, mas a ideia básica é nós nos preocuparmos com a eficiência, tratar a psicoterapia como se ela fosse medicina. E, como tal, tendo que mostrar a que veio. E, como eu falei anteriormente, existem muitas ideias bastante erradas ainda hoje nas faculdades em que eles vão... É como se eu fosse um médico e eu tivesse um problema no joelho esquerdo e a pessoa diria que eu tenho uma verruga no ombro direito e essa verruga é que está provocando todo o problema, não tenho nem a verruga. Então, agora eu tenho dois problemas. Um problema que não existe e outro problema que existe, que é o meu joelho esquerdo doendo. Então, o que é que nós precisamos fazer? Aprendermos a entender, mas também buscarmos a eficiência, e é isso que muitas vezes faltou nas faculdades brasileiras, ou em diferentes posturas da psicoterapia. E é isso que está mudando. A psicoterapia hoje pode trazer benefícios. Tu podes dizer 70% dos pacientes podem receber alta em 20 ou 30 sessões, sendo que isso seria muitas vezes sair de uma depressão, ou aprender a lidar com os problemas de casamento, ou aprender a lidar com os filhos, ou aprender a lidar com as pressões do trabalho. Então, o processo de psicoterapia ele é um processo complexo que é onde duas pessoas buscam pensar sobre como a outra pode viver melhor. Então, como que nós podemos auxiliar uma pessoa a viver melhor? Para vocês terem uma ideia, e a maioria das pessoas que talvez estejam assistindo são psicólogos ou estudantes de psicologia,
O instrumento da psicologia é a comunicação, e nós nunca tivemos uma aula sobre comunicação. Eu, pelo menos, nunca tive uma aula sobre comunicação, sobre como me comunicar com o meu paciente. É mais ou menos tu ensinares um médico a ser cirurgião e não ensiná-lo a usar o bisturi. Esse é o nível da coisa que muitas vezes mostra a defasagem ou a falta, as falhas da psicologia. E não é só no Brasil. Então nós temos uma convergência de praticamente 3 pontos: psicologia, filosofia e comunicação. E desses 3 que nós podemos criar a possibilidade da melhoria. Então, conversando com alguém, auxiliando nas reflexões, auxiliar o paciente a aprender. O processo de psicoterapia ele é um processo essencialmente educativo. Ele é um processo onde as pessoas vão aprendendo a viver melhor, fazendo 2 coisas. Uma delas é autoconhecimento. Ok, autoconhecimento é importante, mas se conhecer não significa saber como lidar com as dores da vida. Então, eu entendo que eu tenho uma baixa autoestima porque eu tinha excessivas críticas do meu pai, falta de elogio, eu era sempre colocado como inferior ao meu irmão ou à minha irmã, e agora eu me sinto uma porcaria. Ótimo, entendi. E agora, o que fazer com isso? Então a gente pode fazer uma série de perguntas existenciais do que torna uma pessoa melhor que a outra. Quais os parâmetros? O parâmetro seria caráter. Tem gente que diz, e são fantasias muito comuns, todas as pessoas são iguais. Não são. Schopenhauer chegou a dizer que esse conceito de que todas as pessoas são iguais chega a ser arrogante. Seria praticamente como eu pensar que eu sou igual a Beethoven, que definitivamente não dá. Eu sou igual a Einstein, ou qualquer outra pessoa. Não, ninguém é igual a alguém. Não temos todos os mesmos níveis de inteligência, não temos todas as mesmas capacidades de jogar futebol ou tocar música. Não somos iguais em coisa alguma, exceto talvez nos nossos deveres. E olhe lá. Então, esse acaba sendo o processo de que a psicologia vai ser fundamentalmente exercida com base na busca de uma sabedoria, de criar uma sabedoria. O paciente criar essa sabedoria para ele. Alguém pode virar para mim e dizer, Bayar, eu não quero me separar, meu casamento é horrível, e o que eu faço? Bom, aí a pergunta vai ser como que você pode ficar casado e feliz sem estar casado, sem estar necessariamente amando a pessoa. Então, muitas pessoas vão fazer isso. Eu não vou me separar, mas eu vou acabar tentando viver de uma forma menos ruim, tendo uma vida alternativa, uma vida paralelo, não necessariamente um amante ou uma amante. Está errado isso? Claro que não está errado. Não existe o certo, não existe o errado quando nós pensamos em termos de como viver. Existe o certo e o errado em termos de ter filho ou não? Claro que não. E é por isso que a psicoterapia, de uma maneira geral, não vai ser passível de ser feito ciência, porque não tem a forma certa de como lidar com as dores da vida. Tem pessoas que dizem assim, terapia de casal funciona. Depende do que tu queres dizer com funciona. Tem pessoas que dizem que terapia de casal seria dito que funcionaria se o casal ficasse junto. Não, isso é tarefa de sacerdotes, isso é tarefa de padre, isso é tarefa de rabinos. Então, o certo não é, numa terapia de casal, o casal ficar junto. O certo seria os dois ficarem bem, se possível, juntos. Se não possível, separados. Então, terapia de casal pode, inclusive, ser pensado em termos de como que eu faço para o casal se separar de uma maneira saudável, da maneira menos dolorida possível. Então, quando nós pensamos em criar uma sabedoria para a vida, é importante nós entendermos que ela é do seu tamanho, porque você vai inventar a sabedoria de como viver para você.
podendo buscar auxílio nos estoicos, em Nietzsche, Schopenhauer, onde vocês quiserem. Eu estou falando de filosofia, mas vocês poderiam buscar sabedoria em José Saramago, Vinícius de Moraes. Tantas pessoas que pensaram bem sobre a vida e falaram bem sobre a vida. Então, nesse sentido, a psicoterapia moderna é literalmente entender bem o problema existencial, a dor existencial, e aprender a lidar com ela, sabendo que essa aprendizagem de como lidar com ela vai ser essencialmente algo que se cria. Por exemplo, uma pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas: se você conhecesse o seu marido hoje, sendo solteira, sabendo que ele é como ele é, você namoraria com ele? Essa pergunta não tem a resposta certa, mas tem uma reflexão envolvida. Com quem você se relacionaria da sua família se não fosse da sua família? Quanto da relação com a sua família acaba sendo essencialmente um processo protocolar? Nós buscamos muitas vezes a ideia de achar que nós amamos pessoas que nós não amamos. Parte da psicoterapia é aprender a lidar muitas vezes com essa verdade. E aqui vem uma questão interessante. Eu tive um grande mestre chamado Osmar. E ele morreu em 2006. Ele foi um grande mestre, um grande amigo. E eu sempre fui fã de fazer perguntas e buscar a etimologia das palavras. Eu perguntei o que é terapia. E ele virou para mim e disse: terapia é o processo de ensinar o paciente a falar a verdade dele para ele mesmo. Então, muitas vezes, esse é um conceito interessante, né? Falar a verdade de nós para nós, sem que nós gritemos, sem que nós nos percamos. E isso é um aspecto muito complicado, porque muitas vezes, quando a gente conta uma verdade para nós, a gente pode não saber lidar com ela. A Bruna coloca ali: acredito que isso seja liberdade saudável de uma certa forma, diferente daquelas ideias propostas por algumas teorias da psicologia com grau elevado de periculosidade para o viver da pessoa. Sim, sem a menor dúvida, Bruna. A iatrogenia é o processo de tu desenvolveres uma doença no paciente que ele antes não possuía. E a iatrogenia não falta em várias das posturas, vários métodos da psicologia, sendo perniciosos, bastante perniciosos. Não adentrando, obviamente, em qual ou quais deles. Então, o aspecto mais fundamental acaba sendo de que aprender a lidar com as dores da vida é o processo da psicoterapia, é um processo educativo, é um processo de aprendizagem e necessariamente demanda reflexões. Então, quais reflexões? Eu tive um professor de psicologia no 5º ano. Eu não vi muitas, não me lembro de muitas ideias que eu tenha achado razoáveis dele, mas teve uma fundamental e essa inesquecível. E ele virou e disse a seguinte frase: não estude o que os filósofos disseram, estude as perguntas que os filósofos se fizeram. Então, quais perguntas nós podemos tentar responder na psicoterapia, na vida? As pessoas, de uma maneira geral, elas tentam ter propostas para si eternas, como se a pergunta casar ou não tivesse a resposta certa hoje e amanhã, e muitas vezes a resposta de hoje vai ser diferente da resposta de amanhã. Porque o processo de sabedoria não é sim ou não, não é tenho ou não tenho sabedoria. Eu tenho mais ou menos sabedoria do que ontem. Mas o que é sabedoria? Sabedoria, ou desenvolver em si a sabedoria, é exatamente o mesmo conceito da psicoterapia. Entender as coisas como elas são e aprender a lidar bem com elas. Entender que muitas vezes
Eu posso estar num casamento porque eu tenho medo de ficar só, e como que eu lido com medo da solidão? Como que eu lido com medo da solidão, ou como que eu lido com o casamento para viver melhor o casamento? E não vão ter as respostas certas. Por isso, insisto em dizer que a psicoterapia não se baseia em ciência, porque simplesmente não vão ter as respostas certas para a vida. Então as pessoas querem, vale ou não vale a pena ter filho, por exemplo? Tinha uma situação dessas, vale ou não vale ter filho? Quantas mulheres eu já vi engravidando dizendo, eu tenho medo de me arrepender de não ser mãe, então eu vou engravidar. Eu falo, desculpa, não entendi exatamente. E ela diz, não, eu tenho medo de ficar velha e me arrepender de não ter filho, então eu vou ter filho. Mas você quer ter filhos hoje? Não. Calma aí, deixa eu ver se eu estou entendendo então. Então, você não quer ter filhos hoje, mas por medo de se arrepender no futuro, de não ter tido filhos hoje, então você vai ter filhos hoje. Sim. Essa é a resposta certa ou errada? Novamente, não tem a resposta certa. Então, criemos a sabedoria para lidar com a vida. Busquem em filmes, na filosofia, em músicas. Quando eu vou falar de relacionamento, quando eu vou ler de relacionamento, eu gosto de estudar pessoas que tiveram relacionamentos, que falaram bem de relacionamentos. Um deles é Vinícius de Moraes. E tantos outros que pensaram e escreveram bem sobre o assunto, poetas. Pablo Neruda. E são pessoas que viveram e desenvolveram as suas sabedorias para viver. E é esse o problema. Não existe a certa. E aí é onde a gente vai buscando, criando. Por exemplo, então agora uma pessoa tem muito medo da opinião dos outros. Qual a forma certa de lidar com a opinião dos outros? Tem a forma certa? Não, óbvio que não. Contudo, nós podemos pensar que uma das coisas mais importantes de se aprender na vida é aprender a ser desprezado. Aprender a perder. Aprender a ser rejeitado. Quantas pessoas podem genuinamente dizer, eu sei lidar bem com rejeição? Quantas pessoas podem genuinamente dizer, eu sei lidar bem com a morte? Aqui vem um detalhe muito importante, muito, muito, muito importante. Vamos diferenciar duas palavras, conhecer e saber. Conhecer, ter contato com a coisa. Conhecer significa que já passou pela minha mente. Então todo mundo conhece o fato de que vai morrer. Saber é diferente. Saber vem do latim sapere, que dá origem à palavra sabor. Saber que vai morrer significa que tu já saboreastes isso, que já passou por isso. Quantas pessoas já saborearam a possibilidade da própria morte? Muitas pessoas não vão pensar nisso, não vão nem querer pensar nisso. Vão se esconder dessas verdades, até que um dia a vida vem e dá um chute no estômago e diz, agora você não consegue mais deixar de pensar sobre isso. Então, claro, aprender a lidar de fato bem com a opinião dos outros, com a rejeição dos outros, é fundamental. Mas, de novo, onde é que a gente busca essa sabedoria? E aí, a gente pode buscar, por exemplo, uma frase de Sêneca que disse, para que você quer ser aplaudido por quem você não aplaude? Quantas pessoas a gente se preocupa com a opinião delas e, no fundo, nós não nos disporíamos a ir tomar um café com essa pessoa, mas é muito importante a opinião dela? Será que a opinião de todo mundo é importante? Sério? Aristóteles colocaria que você pode julgar alguém que seja muito bom nessa coisa. Alguém que seja um bom juiz é aquele que sabe muito sobre aquilo. Quantos pais
tiveram relacionamentos saudáveis para ensinar seus filhos a terem relacionamentos? Quase todos os pais ensinam, mas muitos pais não tiveram e não sabem o que fazer, não sabem como lidar bem com o relacionamento. É muito interessante isso. Então, eu atendi uma vez uma paciente que a mãe dela deu conselhos para ela a vida inteira sobre como... Sem problema, Jarvis, sem estresse. Então, imagina, uma paciente, ela aprendeu a vida inteira com a mãe que relacionamento não prestava. A mãe ficou batendo nessa tecla a vida inteira. Só que a mãe não tinha um péssimo relacionamento. A mãe, na realidade, tinha sido traída e ficou amargurada e ficou dizendo para a filha a vida inteira: relacionamento não presta, relacionamento não presta, de 1001 formas. Agora a filha, com 26 anos de idade, isso já faz muito tempo, não sabe se relacionar. Então a mãe, que não tinha sabedoria sobre como se relacionar, ensinou sua filha a se relacionar mal. No que o seu pai é sábio? No que a sua mãe é sábia? Quantas coisas vocês aprenderam com a sua mãe e com seu pai que, no fundo, eles eram ruins na coisa? Eles podem ter ensinado cada um de nós a como trabalhar, como se dedicar na vida, quando eles fracassaram, quando eles não conseguiram fazer o que eles estão querendo ensinar que o outro faça. Então, pais, mães, avós, quantos ensinam sobre ser bem-sucedido profissionalmente, eles nunca foram, ser bem-sucedido no relacionamento, eles nunca foram, se relacionar com amigos e amigas e não sabem. E quantas dessas coisas que a gente aprendeu fazem parte do nosso dia a dia e a gente não percebe? E são elas que nos limitam a vida. Porque a gente aprendeu coisas ruins com pessoas que achavam que sabiam o que faziam ou o que diziam e não sabiam. O processo de terapia muitas vezes é olhar para esse nosso passado também, para o nosso presente. Então, como é que uma mãe extremamente ansiosa e preocupada com tudo pode afetar a filha? Tem mães que viram para o filho subindo no escorregador: cuidado para não cair, não sobe, cuidado se for correr, pode tropeçar e cair, então não corre, cuidado com relação a fazer isso, pode dar errado e você vai se machucar, cuidado com as bicicletas. Então a mãe vai ensinando um monte de perigos. E tudo bem ensinar sobre os perigos, mas tão importante quanto é ensinar a lidar com as dores. É interessante como muitas vezes nós podemos dizer: eu vou esperar o momento certo. E o momento certo para quê? Para me separar. Desculpa, você está esperando o momento certo para se separar, partindo do pressuposto que o momento certo vai ser aquele que não vai ter dor? Não tem como. As dores são inerentes à vida. Nós podemos tentar evitá-las, mas tão importante quanto tentar evitá-las é aprender a lidar bem com elas. Então, julguem os seus pais. Se perguntem: o que eu aprendi com os meus pais? E o que eu aprendi foi de uma pessoa sábia na coisa, ou foi de uma pessoa que na realidade ela não é muito boa na coisa? Ou na realidade ela é péssima? Quantas coisas a gente aprende, toma como verdade, e depois simplesmente é isso que nos faz mal? De novo, pode ser com relação à autoestima. Quantas vezes as mães ensinam os filhos a se preocuparem demais com a opinião dos outros? Basta dizer para a criança: fala mais baixo, o que os outros vão pensar? O ideal ia ser, talvez, fale mais baixo, você está falando muito alto e está me incomodando. Mas não necessariamente o que os outros vão pensar. Coloque o casaco. O que os outros vão pensar se você sair na rua sem casaco? Não brigue na frente
de outras pessoas, o que elas vão pensar. Todas essas ideias podem ser boas, mas o problema é quando tu esticas essas ideias de uma tal forma que tu vai ensinando fobias, medos para as pessoas. De uma maneira geral, nisso se baseia a psicoterapia moderna. Entendermos que nós podemos entender quem nós somos e aprender a lidar com as dores da vida e auxiliar o paciente a fazer isso através de comunicação, através de reflexões. E aí é onde a coisa tem mudado bastante. Hoje nós podemos dizer que depressão é curável. Quando que a gente cura a depressão? Ora, depressão, eu brinco que depressão, como vários outros problemas da vida, eu brinco que é como se nós tivéssemos uma mochila invisível nas costas. E cada problema que nós não resolvemos é mais uma pedra invisível que a gente coloca nessa mochila invisível. Então, uma pedra de 200 gramas, uma pedra de 500 gramas, uma pedra de 1 quilo, e eu vou acumulando esses problemas na minha mochila, até que um dia eu caio. Até que um dia eu não resisto, porque todos nós temos os nossos limites. E depressão acaba sendo efeito desse acúmulo de problemas. Então, se eu lido com esse acúmulo de problemas, esse acúmulo de pesos, eu aprendo a lidar com as dores da vida, e ao aprender a lidar com as dores da vida, eu saio da depressão. Eu me lembro de uma vez uma paciente que chegou para mim chorando e dizendo: Bayar, eu fui na terapeuta tal, que era uma terapeuta muito conhecida, e ela disse que eu tenho uma estrutura psíquica depressiva, e como tal, eu só tenho que aprender a lidar com essa estrutura psíquica depressiva e aceitar isso. Ora, o que essa terapeuta fez? Ela tornou a paciente refém da depressão a vida inteira por um método de compreensão que ela tinha, que dizia que nós temos uma estrutura psíquica depressiva e que nós não podemos mudá-la. Qual o nível de perigo isso? Isso pode incentivar um suicídio, porque o método claramente era errado, falho. Depressão é uma situação de acúmulo de dores. Aí tu podes tomar um anestésico antidepressivo com calmante, pelo menos no primeiro mês, depois eventualmente antidepressivo por um tempo. Antidepressivo é um anti-tristeza, é uma anti-dor. De uma maneira geral, a psiquiatria para pacientes com depressão e ansiedade vão ao psiquiatra, que acaba analgesiando essas dores. Boa parte da psiquiatria é analgésica e fundamentalmente importante, porque é mais ou menos como se nós fôssemos fazer uma cirurgia sem tomar analgésico. É possível, mas desnecessariamente doloroso. Então, a psiquiatria vai fazer essa parte. Alguns podem dizer: Bayar, mas tristeza não é química. Sim, toda tristeza, toda emoção vai ser neuroquímica, neurotransmissores, células neurais, alterações, esses processos neuroquímicos vão alterar todo o corpo. Sim, toda tristeza, toda emoção é química. Só que o que provocou essa alteração química? O filho morreu, então vamos tomar um antidepressivo, porque depois da morte do filho ele está com tristeza, então vamos tomar um antidepressivo. Ótimo, vai diminuir a dor. Mas será que ela já vai saber lidar com essa dor? Como que se lida com a dor da perda de um filho? O que significou para ela a dor dessa perda? Ou uma mulher que é traída e se separa, e agora ela tem que enfrentar 2 grandes problemas na vida que sempre foram terríveis para ela. Um é o fato de estar só, e ela acreditou que a vida inteira ela não seria capaz de viver sozinha. E a outra pode ser que ela foi traída. Como que as pessoas aprendem a lidar com traição? De novo, por isso que essas perguntas não têm a resposta certa. Não vai ter a resposta certa de como lidar com a traição. Afinal de contas, o que é traição? O que é perdão? E todos esses processos e todas essas perguntas são complexas. E, de novo, como meu avô já disse, todas as dores que você passar na vida, algum filósofo já passou, algum pensador já passou e já escreveu bem sobre isso. Estude eles.
Então, o processo de psicoterapia é o processo de construir a sabedoria para viver bem. Sabendo que não existe a sabedoria a ser buscada e você que precisa criá-la. Sabedoria para casamento, sabedoria para ser pai ou mãe, sabedoria para ser um bom profissional. A gente precisa de sabedoria para tudo. E a gente não nasce com nenhuma delas. Deem uma olhada nas sabedorias que vocês possuem e quais vocês não possuem. Eu fiz uma brincadeira comigo uma vez. E eu estava indo para Porto Alegre. Eu estava no avião. E a minha família é de Porto Alegre. E aí era uma proposta para mim. Isso foi em 2003, mais ou menos. Alguma coisa do tipo. Eu disse assim, eu vou escrever tudo que a minha mãe ou meu pai faz que me incomoda. E assim eu fiz. Passei o final de semana e escrevi. E aí, a segunda parte da pergunta era, do exercício era, ok, das coisas que meu pai e minha mãe fazem que me incomodam, quais eu possuo? Eu possuía quase todas, e muitas delas pioradas. Sim, muitas vezes a gente tem essas características que nós não gostamos dos nossos pais, nós as repetimos e às vezes nós as pioramos. Então, tudo isso é o processo de sabedoria que nós precisamos desenvolver para lidar bem com a vida. Quantas pessoas eu não vi que repetem os mesmos erros dos pais? Na profissão, com os amigos. Então, vocês podem fazer também esse exercício com os pais de vocês. Quantas bobagens eu aprendi com meu pai. E ele não é o culpado. A minha mãe não é a culpada. Porque eles também aprenderam com os pais deles. Eles também erraram. E depende de nós quebrar esse ciclo. Depende de nós olharmos para o nosso umbigo e nós nos perguntarmos onde eu preciso melhorar. Não onde o meu pai errou comigo. Não onde minha mãe errou comigo. Mas sim o que eu aprendi de errado com eles, que muito provavelmente eles podem ter aprendido com os pais deles. Mas o que eu aprendi de errado, o que eu aprendi de ruim, o que eu aprendi que tem me feito mal. A probabilidade é que se você cresceu com pais que se relacionavam mal entre si, ou com seus respectivos esposos ou esposas, a probabilidade é que você não aprendeu a sabedoria para viver bem um relacionamento. E cá entre nós, quem com menos de 30 anos consegue escolher alguém bem para casar e ficar casado os próximos 50 anos? E quem é que disse que a pessoa certa quando nós temos 25 é a mesma pessoa certa quando nós estamos com 35? A pessoa certa para nós aos 25 pode ser a pessoa errada aos 35. A pessoa certa aos 35 pode ser errada aos 55. E nós precisamos fazer isso. E por que a pessoa certa uma época e depois não é? Porque às vezes nós mudamos, às vezes a outra pessoa muda, às vezes os dois mudam. E o que fazia bem antes não faz mais bem. E esse é o processo de sabedoria para viver. É saber que a gente vai ir criando. A gente precisa ir pensando. Pensar dói. E muitas vezes não apenas dói, como nos obriga a tomarmos decisões doloridas. Se nós buscarmos lidar com filhos, onde é que tu lês isso? Eu vou fazer com meu filho o que minha mãe fez comigo. Ou aquelas frases horríveis, eu vou fazer o oposto do que meu pai fez de errado comigo. Então meu pai me exigiu muito, então eu vou exigir nada do meu filho. E aí o erro vai ser outro. Então, pessoal, psicoterapia moderna se baseia no processo de aprender a lidar com as dores da vida, não ficando apenas no autoconhecimento. O autoconhecimento ele é importante, mas ele não define. O autoconhecimento não te leva necessariamente a entender como é que tu pode lidar com uma traição, uma separação, ou com um filho que te odeia. Não. O autoconhecimento é uma parte
A outra parte da terapia, além do autoconhecimento, é como é que eu vou lidar com as dores da vida. E aí a Fernanda coloca ideais diferentes ao longo da convivência. Sim. É como se o tempo vai passando e o casal que dava certo no início, um começa a mudar, o outro pode não mudar, e daqui a pouco o que funcionava no início, as afinidades iniciais, elas deixam de existir, e aí acaba a relação, pelo menos como ela era anteriormente. O que é um relacionamento moderno? É muito curioso os conceitos, os parâmetros que vão mudando, né? Então, há 70 anos, o que era um casamento bom? Um casamento bom há 70 anos era um casamento onde mulher era cama, mesa e banho, e homem provia para casa, e os dois se respeitavam. Esse era o conceito para o casamento bom há 70 anos, pelo menos em algumas culturas. E hoje, o que é o conceito de casamento bom? Claro que não existe apenas uma resposta para isso, mas se nós fôssemos poder colocar de uma forma, seria eu gosto de transar com a minha melhor amiga, eu gosto de transar com o meu melhor amigo. Esse é um conceito de relacionamento moderno. Amizade com atração sexual. Não apenas isso, mas enfim. Então eu estou largando essas várias ideias apenas para dizer que esse processo todo, muitas vezes, tu não vai achar as respostas na psicologia. A psicologia propõe basicamente duas coisas nesses termos. Vamos entender as dores das pessoas e muitas vezes autoconhecimento, mas a sabedoria para viver não é algo que esteja em algum lugar para ser descoberto. Nós precisamos ler, observar músicas, e tem músicas que elas vão contra relacionamentos. Por exemplo, tem uma música antiga que tinha uma frase que dizia assim: quando é que você sabe que é amor? E a resposta era quando dura para sempre. Isso é um absurdo. Isso é desumano. É desumano nós dizermos que amor é eterno. Por que é desumano? Porque a pessoa que você amou hoje, você pode mudar, ela pode mudar, e você não ama mais ela amanhã. Então você vai dizer que o amor de hoje é mentiroso porque ele pode acabar amanhã? Nós temos esses conceitos como se as coisas só tivessem sentido ou valor se elas fossem eternas. A minha vida só tem sentido se eu for eterno, se eu tiver uma vida depois dessa. Meu casamento, uma paciente vira para mim e diz: meu casamento de 20 anos, 25 anos deu errado, e eu pergunto por quanto tempo deu certo. Então não, as coisas muitas vezes vão ter sentido por alguns meses ou alguns anos, mas depois não mais. Quantos amigos vocês já deixaram de ter ao longo da vida? E porque vocês não têm mais eles, hoje em dia isso significa então que não valeu tê-los tido como amigos há 10 anos, 15 anos, há 1 ano? Então são reflexões como essas que muitas vezes vão nos permitir saborear melhor a vida. Ok, eu amei aquela mulher, não a amo mais, não significa que não teve valor enquanto eu a amei. Meu avô morreu, meu pai morreu, e não é porque ele morreu que deixou de ter valor. Mas então ele deve estar vivendo ainda de outra forma, ele está olhando por mim. Tudo bem, tu podes acreditar nisso, nada contra. Mas não é esse o ponto. O ponto é que a gente vai aprendendo esses conceitos que muitas vezes eles vão contra nós. Vão contra a vida. E não questionar esses conceitos. Aí a Karina coloca: na amizade fica muito claro mesmo. Sim. A palavra amizade, diga-se de passagem, vem de amor. Amigo é aquela pessoa que você ama. Pelo menos etimologicamente. Então, pessoal, a ideia acaba sendo nós propormos essas reflexões, nós nos entendermos
de uma forma saudável, com um método, com uma maneira saudável de ver o ser humano, porque na psicologia, infelizmente, tem muitas que são literalmente nocivas. Eu não quero falar o nome delas, porque não é o lugar. Mas sim, tem linhas de psicologia que elas são, na realidade, desumanas, porque elas levam a pessoa a entender coisas erradas sobre ela mesma. Por exemplo, eu estava atendendo uma paciente e aí ela disse que ela sonhava que ela estava sendo traída, e aí ela foi para a terapeuta, e a terapeuta disse, a psicóloga disse, que o sonho dela, no fundo, era um desejo inconsciente dela. Então agora ela tinha dois problemas. Ela tinha medo de perder o namorado, e inconscientemente ela achava que ela era culpada porque ela estava criando situações para perdê-lo. Então, o quanto que isso vai fazendo mal para um paciente, na medida em que tu vais ensinando ele a olhar para si de uma forma nociva. Então, enfim, nós precisamos ter métodos saudáveis, métodos bons de como entender o ser humano e aprender e auxiliar as pessoas a lidarem com suas dores. Não de uma forma doutrinária, mas sim que cada um vai descobrindo suas próprias respostas. Psicoterapia é isso. É o processo de nós auxiliarmos as pessoas a lidarem com as suas dores, sabendo que não existe a forma certa. E, sim, nós precisamos ler e estudar formas de como lidar com a morte, formas de como ter um bom relacionamento, formas de como ser um bom amigo, de como escolher um amigo, de como perder um amigo, de como lidar com a morte de quem você ama, como lidar com as traições normais da vida, com as rejeições do dia a dia, com as bobagens que a gente fala, com as bobagens que nós fazemos. A Manuela coloca, é complicado para nós leigos sabermos qual linha da psicologia procurar, porque não sabemos como identificar um bom ou um ruim profissional. Ei, ferro. Manuela, ótima a tua pergunta, e ela junta com a da Fernanda, né? Quais as linhas da psicologia que você acha melhor para lidar com essas dores? Bom, deixa eu tentar responder essas perguntas, que elas são bem complicadas. Para mim, eu criei a minha forma de como entender o ser humano, que se chama hipnoterapia educativa. E essa é a minha linha, por exemplo. Uma outra linha que eu vejo muitas coisas que eu concordo é a cognitiva, chamada por vezes de terapia comportamental cognitiva. Mas é importante vocês levarem em conta, Manuela e Fernanda, que a psicologia, de uma maneira geral, ela não vai possuir essa sabedoria. Isso não está na psicologia, tá? A psicologia busca te auxiliar a te entender. Ok, tu entendeste as tuas dores. Agora, como lidar com elas? E o como lidar com elas, aí tu pode procurar nos filósofos, na própria psicoterapia. Então, tem linhas que eu acho péssimas. Só que as pessoas, os profissionais que usam a linha, podem ser boas pessoas e sabem lidar bem com as dores. Então, quando eles acharem alguma dor e eles entenderem relativamente bem aquela dor, eles podem auxiliar. Então, como identificar um bom profissional ou um profissional ruim? Eu diria, Manuela, que a coisa acaba sendo mesmo tentar ver o que ele escreveu, o que ele falou. Hoje em dia, quase todo mundo tem Facebook, quase todo mundo tem Instagram, sites, LinkedIn. Tudo bem que no LinkedIn é uma coisa muito mais profissional, no sentido de, enfim, corporativa. Então, eu sugeriria que vocês lessem sobre o que eles pensam da vida e o quanto que o profissional pensa nos escritos dele. Vocês estão de acordo ou não? Tá? Tem muita coisa ruim, muita coisa ruim. E a Karina, sim, a Karina colocou ali, linha ruim para mim é que te coloca como refém ou vítima da vida dos outros, etc. Sem a menor dúvida, essas são posturas normais. Então, você é assim porque seus pais fizeram mal para você. Você é assim porque a sociedade não te tratou bem quando você era criança. Você não vai mudar. Essas são ideias que eu acho bastante nocivas para a vida.
para a psicoterapia. Então, se um psicoterapeuta tivesse essa forma de falar, afaste-se dele. Nós somos... a personalidade não muda. Ora, mas o que é uma personalidade? É um conjunto de características. O que é uma característica? São ações e as causas das ações. Bom, mas tu pode mudar uma característica? Pode. Então, se tu pode mudar uma característica, tu pode mudar uma personalidade? Correto. Ideias como é sua mente inconsciente que te faz pensar essas coisas é horrível, porque também está dizendo que tu és refém da tua mente inconsciente. Então, tem conceitos que eu acho muito ruins na psicologia. Mente inconsciente, o seu passado governa o seu presente, você é refém do seu passado, portanto, é o ambiente que te faz... Olha a pergunta, quer ver? Vamos mudar um conceito de pergunta aqui. A pergunta é, olha só, o que te deixou com raiva? O que te deixou com raiva? Nessa pergunta, tu estás dizendo o quê? Que alguma coisa externa a ti, o que te deixou com raiva, fez você ficar com raiva. Então, quem está governando quem? Então, é o ambiente que está me governando. E a hora que eu faço a pergunta, o que te deixou com raiva, eu estou contribuindo com essa ideia. Alguma coisa externa a você controla você. Controla suas emoções. Então, o que te deixou com raiva? Qual que seria a pergunta certa? Seria eu dizer... O que você viu e o que você pensou sobre o que você viu que lhe deixou com raiva? Então, o que você fez para você ter raiva? O que você pensou sobre a situação que lhe levou a ter raiva? Como que você tem criado a sua depressão? Como você tem criado a sua raiva? Como você tem criado a sua ansiedade? Se uma linha de terapia disser razão é uma coisa, emoção é outra, ou linha, ou o próprio terapeuta, razão é uma coisa, emoção é outra, ora, como é que eu vou alterar minhas emoções? Oi? Se a minha emoção é diferente da minha razão, e eu não tenho acesso direto à minha emoção, porque a emoção tem uma vida própria, é uma péssima ideia também. O que é emoção? É o efeito do pensamento no corpo. Nós pensamos, isso vai liberando alterações fisiológicas, liberando adrenalina, contraindo os músculos, fazendo meu coração bater mais rápido ou mais devagar. Ou seja, o que eu estou pensando vai alterando a maneira como eu estou me sentindo. E a maneira como eu estou me sentindo, nesse sentido, pode me fazer bem ou mal. Então a grande pergunta é, o que você pensa sobre as coisas que lhe geram raiva? Aí a Fernanda coloca, tive uma psicóloga que falava de forma pejorativa, rotulando-me, tirando sarro de tal característica. Ainda bem que tu estás falando no passado, Fernanda, porque realmente não vale ficar com uma psicóloga dessas. Tá? Definitivamente foi uma boa tu ter saído dela. E a Márcia coloca, mas nós reagimos ao ambiente, a questão é ter criticidade e racionalidade sobre os fatos. Sim, sem a menor dúvida, nós reagimos ao ambiente, só que não é o ambiente que me provoca as emoções, é a minha percepção do ambiente que me provoca as minhas percepções. Então, a grande questão é o quanto que a minha percepção, o quanto que os meus pensamentos sobre o ambiente me fazem bem ou me fazem mal, porque alguém falou alguma coisa e eu reajo. Essa reação, no fundo, o que é? É o que eu penso sobre o que foi feito e aí eu reajo. Só que se tu falas que tu reages, é como literalmente se, de repente, eu só sou uma máquina de reação e não. É um mecanismo muito mais complexo. Então, a minha mãe me xinga, eu ouço, eu penso sobre o que ela disse e aí agora eu ajo. Eu penso sobre o que ela disse e eu fico com raiva. Eu penso sobre o que ela disse e eu fico ansioso. Eu penso sobre o que ela disse e nada me afeta. Então, a grande pergunta é o que é que eu penso sobre o mundo e de que maneira isso me faz bem ou mal. E será que eu estou pensando bem sobre o mundo? Será que eu estou pensando bem sobre as relações?
Então, uma das grandes linhas, eu não vou nem falar nomes de abordagens teóricas, mas um dos grandes conceitos fundamentais de uma boa psicoterapia é entender que a emoção ela é efeito do que passa na nossa mente. E se nós alterarmos a nossa mente, nosso pensamento, nosso raciocínio, nossas percepções, os significados que nós damos às coisas, nós alterando esses pontos, nós alteramos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então as emoções e sentimentos são passíveis de serem governadas. Pode soar muito estranho isso, mas ora, como é que a gente aprende a lidar com as nossas tristezas? Aprendendo a pensar sobre as causas delas. A hora que a gente aprende a lidar bem com as causas das nossas tristezas, nós ficamos bem e acaba a depressão. Então, todas as propostas que forem nesse sentido, eu diria que seriam terapias benéficas, terapias saudáveis, férteis, porque, novamente, tem terapias inférteis, que acham problemas onde não existem, tratam esses problemas que não existem, e o paciente fica por anos com o mesmo problema, além dos outros problemas que agora o terapeuta disse que ele tem, que ele não tinha. Então, o paciente entra com um problema e sai com 3. E não resolve nenhum dos 3. Enfim, infelizmente eu já vi muito disso. Esse é o problema, a Karina coloca, esse é o problema, eu acho. Muitos profissionais vão ficar focando lá no ambiente a vida inteira, mas não vai lidar com essas percepções do próprio paciente. Sim, essa acaba sendo a questão. O que é que eu penso sobre o mundo que tem me gerado problemas? O que é que eu penso sobre a minha mãe, sobre meu pai, sobre meus avós, sobre mim, que me dá raiva ou tristeza? É o que eu penso sobre as coisas. Quando o terapeuta for muito do estilo, a sua mente inconsciente está fazendo isso, você pensa uma coisa, mas sente outra. Geralmente não é que a pessoa pensa uma coisa e sente outra. É que ela pensa 2 coisas diferentes e ela não reconhece a outra. E tem coisas sim que a gente aprendeu a pensar no passado, não percebemos e hoje afetam nossas emoções. E a gente precisa pensar sobre isso também. Tá? Bom, pessoal, eu espero que tenha tido alguma utilidade, algumas dessas ideias. A psicoterapia definitivamente está mais evoluída, ela está ficando mais eficiente. Hoje a gente pode pensar de síndrome do pânico sendo curado em 20 sessões. Nós podemos pensar em depressão também. Então, sim, a terapia tem sido mais benéfica, mais eficiente. E sim, muitas vezes vai ser muito difícil saber diferenciar um bom profissional de um profissional ruim. Então ali a Elaine coloca como você lida com autossabotagem. Deve ser isso, né, Elaine? No fundo, Elaine, não existe autossabotagem, tá? E isso é bastante comum, tá? Tá, ok, então autossabotagem. O que existe é medo, tá? Então, eu vou estudar para virar médico e aí eu paro de estudar, eu posso chamar isso de sabotagem, mas na realidade eu tenho medo de não passar no vestibular, ou tenho medo de não conseguir fazer a faculdade, então o meu medo me faz parar. Eu quero fazer dieta, e aí eu consigo fazer dieta por 2 ou 3 ou 4 dias, e aí no 5º dia eu me saboto como chocolate. Na realidade não é exatamente sabotagem. Elaine, a gente nasce com instinto. Instinto é buscar prazer e fugir da dor. E muitas vezes o que a gente pensa que seja a autossabotagem no fundo é fugir da dor. Então, na realidade, é uma busca de proteção, literalmente. Então, muitas vezes a pergunta é, o que seria essa autossabotagem? Na realidade, não seria autossabotagem. Seria, eu tenho medo de X, ou eu quero muito Y, e por isso que está difícil. Quem é que não sabe como perder peso? Simples, basta começar a fazer caminhadas, fazer exercício e diminuir a quantidade de caloria que você ingere. Mas para isso você vai ter que evitar os prazeres da comida, os prazeres da vida. E ao fazer isso, tu acabas não conseguindo perder o peso que tu gostarias. Então não é exatamente autossabotagem. Tá, pessoal? Então, bom, espero que tenha tido a sua utilidade aí para vocês. Um bom domingo a todos.
E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.